De São Paulo, vamos para Brasília, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a capacidade da Corte de analisar as denúncias de assédio contra o ex-ministro Silvio Almeida. Marília Ribeiro chega aqui para conversar com a gente e dar detalhes sobre tudo isso, né? Muito bom dia. Bom dia, David, a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal da Manhã, e uma boa semana para a gente, né? É exatamente isso, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, acabou pedindo que a Procuradoria-Geral da República possa se manifestar a respeito da competência do Supremo Tribunal Federal de analisar as denúncias feitas contra o ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, né? Denúncias essas de assédio sexual e assédio moral. Na semana passada, a Polícia Federal acabou encaminhando um relatório preliminar com as primeiras denúncias, né, sobre este caso, e neste mesmo relatório acabou questionando se o caso deveria ir para a primeira instância ou se Silvio Almeida deveria ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, já que na época das denúncias, né, ele era ministro de Direitos Humanos, desta forma, com foro privilegiado. O Silvio Almeida, ele foi demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 6 de setembro, né? Logo após umas denúncias de assédio sexual e assédio moral serem divulgadas, né? Essas denúncias, elas foram feitas na ONG Me Too e foram divulgadas pelo portal de notícias Metrópolis. Desta forma, acabou chegando como uma bomba, né, David, dentro do governo federal, e aí o presidente Lula acabou demitindo o ex-ministro, tanto que agora nós já temos uma nova ministra de Direitos Humanos, que é a ministra Macaé Evaristo. O ex-ministro Silvio Almeida, né, ele nega todas as acusações e disse que ele é o maior interessado em provar sua inocência, e também pede para que os fatos serem postos para que possa existir a possibilidade de sua defesa dentro do processo legal. Essas denúncias de assédio sexual e assédio moral contra o ex-ministro partiram de pessoas que trabalhavam diretamente com ele, e uma das vítimas seria a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial. David. Exatamente, tudo isso precisa ser muito bem apurado, e agora essas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar então, Marília, porque a gente vai girar com nossos comentaristas para falar sobre essa questão do Silvio Almeida, que tem chamado bastante atenção, né? Essas denúncias realmente ficaram insustentáveis à condição de que ele permanecesse no cargo, né? Pois é, David. E o que chama atenção é que a decisão pela demissão do ministro se deu apenas no momento em que as denúncias vieram a público. Mas há também a informação de que o governo já tinha conhecimento dos casos de assédio desde o ano passado, muito antes das notícias virem para toda a sociedade brasileira, o que traz a questão inevitável. O governo não sabe lidar com casos de assédio dentro da sua própria estrutura. A questão é ainda mais ampla. Quando a gente olha de forma geral, segundo a CGU, só no ano passado foram mais de 4.000 casos de denúncia de assédio no âmbito da administração pública. Como estamos lidando com esses casos? Ainda temos muito a avançar. Existe um estudo que mostra algo que é contraintuitivo para as pessoas, de que mulheres acabam sofrendo mais casos de assédio quando ocupam posições de poder do que antes disso. Ou seja, o caso da ministra Aniele Franco é emblemático de um fenômeno mais amplo, de que, apesar de termos visto nos últimos anos uma maior inserção das mulheres em cargos altos de comando, seja no mercado, seja no governo, essas mulheres sofrem mais com casos de assédio do que mulheres que não conseguiram subir profissionalmente na hierarquia de comando, o que acaba sendo um dos fatores que ajuda a explicar um contraincentivo para a ascensão profissional das mulheres. Isso significa que toda a sociedade perde em produtividade e em capacidade de geração de talentos e valores para a economia e para a sociedade de forma mais ampla. Precisamos tratar a sério esse tema e o governo precisa começar dando o exemplo para uma questão que é muito mais ampla e que está em vários âmbitos da sociedade. Pois é, mano, mas
Para os governos é muito mais fácil mandar, cobrar, exigir que os outros façam do que dar o exemplo, do que fazer dentro de casa. Esse assunto corria pelos corredores de Brasília desde janeiro, fevereiro, antes do Carnaval. Nós estamos nos aproximando do Natal. E como você disse, só na hora, de maneira constrangida, tomou uma decisão, querendo ainda dar o ar que tinha sido enérgico. E logo depois de tomada a decisão, tentou-se abafar o caso, vamos fazer ele morrer porque é a melhor coisa e ninguém mais fala disso. Mas não, tem que apurar até o fim, porque já há denúncias de mais pessoas no mesmo ministério promovendo assédio também e que, pelo menos por enquanto, continuam lá. Isso não pode ser aceito em hipótese alguma.